mi preocupación con el alumno era, no era la geografía que yo amo de corazón, más mi preocupación era formar un ciudadano, formar un ser consciente, un ser que cuestionase, un ser que no aceptase cosas predeterminadas, que enfrentase desafíos, que saber cómo defenderse, saber cómo enfrentar los obstáculos que la vida le iba a presentar. Esa era lo que yo hallaba lo más importante. Porque la geografía ellos la iban a aprender. Pero lo importante es que ellos fuesen ciudadanos, que ellos fuesen individuos honestos, individuos y que aprendiesen a superar obstáculos. Esa era mi preocupación. Que eles caminassem com suas próprias pernas. Então esses alunos estão sendo preparados para um mundo aí que é um mundo da tecnologia, né? E com muita dificuldade, eu acho, por causa das experiências extra-escola que esses alunos têm, que eles trazem para dentro do colégio. Eu acho que os nossos alunos nos facilitaram muito no início, no meu início mesmo de carreira, em 76. Aliás, eu acho que a aplicação nasceu assim. A aplicação nasceu com turmas experimentais de alunos, maravilhosos. Nós temos hoje, não sei, Strelaev, que é o fotógrafo, foi aluno da aplicação. E eu estou me lembrando desse, mas tem vários alunos que são pessoas de muito destaque na nossa sociedade. E eles traziam uma bagagem cultural muito grande para dentro do colégio. Nossos alunos viajavam tudo para a Europa, Estados Unidos, escambau. E o que isso aí dava? Dava mundo para eles, dava cultura para eles. Eles entravam no colégio, o que acontecia? Os professores tinham que acompanhar esse desenvolvimento e facilitar esse desenvolvimento mais deles. Então a gente tinha uma coisa muito rica dentro do colégio. Hoje, eu notei, desde que nós mudamos em 96, a gente se mudou para cá, nós tivemos uma outra população que adentrou o colégio de aplicação. E a aplicação teve que, assim, continuar na sua crença, mas se moldar a novos tempos. Não existia já mais aquela facilidade do diálogo, vamos dizer assim, da cultura, da arte. Tudo isso foi tendo que ser, entre aspas, assim, ensinado, dialogado. Outra coisa que apareceu muito, dificuldades familiares. Alunos, vamos dizer assim, deixados de lado pela família, vamos dizer assim, sem um acompanhamento mais sistemático. E esses alunos, vamos dizer assim, muitos deles, eu acho que se não fosse a aplicação, da forma que seriam alunos que teriam se perdido, eu acho, na caminhada deles. Eu cheguei e já estava tudo decidido. Não tinha mais jeito. Eu morava na esquina. Eu falei, ai, que pena. O colégio agora vai lá para longe. Eu não tinha carro, né? Tinha que pegar o campus Ipiranga e Viane. Mas tudo bem. Mas essa discussão já estava rolando há muito tempo. E naquela época, o que surgia em reuniões gerais é que o benefício de ter vindo para o campus era uma proximidade com as escolas daqui. E o colégio seria também um polo das escolas da região, enfim, de desenvolvimento de ensino, pesquisa, extensão e outras coisas mais. E um belo dia todo mundo entrou num ônibus e veio visitar, a vida do campus, veio conhecer. E os professores vieram ao prédio ainda com filhos, e em sua conclusão, viemos conhecer. E eu entrei final de 94, todo 95 eu fiquei lá no Campus Centro. Em 96 o Projeto Amora teve suas 2 primeiras turmas. Projeto Amora, 6º e 7º anos hoje, naquela época um projeto de 5ª e 6ª séries, né? Para começar dentro do campus do Vale. O processo de mudança foi bem interessante, assim, porque quando nós viemos não tinha tudo ainda muito consolidado. Era tudo novo, as salas novas, mas a gente se deparou com a realidade de que aqui era muito mais frio que lá, de que o prédio, de certa forma, ele foi construído em cima de um banhado e tinha muitos problemas em função disso. O lado, quando a gente entra no colégio por dentro, não pela Bento, o lado de frente, ou seja, de costas para Bento, ele é muito mais quente que o lado que dá para Bento.
O lado que dá para Bento é muito gelado. E no primeiro ano eu tinha 4 turmas, 2 de 5ª série, que eram uma Amora, e 2 que não eram do Amora, de 6ª série. E eu entrei numa 6ª série para dar aula e não tinha 10 crianças na sala de aula, na turma de 35. E eu pensei, era inverno, né? Todo mundo está atrasado, fora, dormindo. Não, eles estavam doentes. Estavam gripados, estavam com bronquite, estavam com febre. Isso daí a gente foi resolvendo aos poucos. A questão do calor, porque ao mesmo tempo que fazia muito frio, fazia muito calor, não tinha um ventilador, e aos poucos isso tudo foi sendo consertado. E a gente começou a se adaptar. E aí surgiu uma outra questão. Lá a gente tinha mais segurança, vamos dizer assim, para as crianças, mas elas não tinham onde comer. A vinda para cá, para nós, abriu um novo campo. Eles se acharam o máximo, porque estavam agora próximos, dentro da universidade mesmo, eles se achavam aqui, isso, por causa do campus do Vale, né? Não cansavam de subir o morro e fazer visitas por alguns motivos que eles inventavam para poder conversar com professores de outras áreas da universidade. O Morro Santana tornou-se um campo maravilhoso de trabalho para nós. Várias vezes a gente fazia as trilhas do morro, quase matávamos os guardas de susto, porque é uma responsabilidade grande, né? Então, a vinda foi muito interessante. Nós viemos para cá em março de 96. Nós começamos o ano letivo de 96 já no prédio novo. Nós vínhamos muito seguido aqui para ver como andava, né? Estabeleci algumas quartas-feiras para vir aqui, para ver como é. Claro, nós estávamos todos ansiosos para ocupar o novo espaço, né? As alfas pediam muito para os professores me chamarem para contar a história deles na aula, né? E às vezes vinham os pais também, né, para saber, fulaninho falou que até o cachorro macho do colégio é castrado, porque castrado, a gente nunca castrou o nosso. Então a gente conseguia fazer, através deles, fazer um trabalho assim a informação, né? A informação que é o que a gente mais precisa, assim, né, em termos dos animais, para a não procriação, né, para um dia a gente não ver mais maus tratos. Né? Mudou bastante porque, como ele era central, o perfil era de moradores de diferentes bairros de Porto Alegre. Pelo conceito do colégio, vinham pessoas, inclusive, de outros municípios, sempre teve, como tem ainda aqui no colégio. E quando veio para cá, muitas pessoas que não conheciam o colégio e que moravam por aqui pela região, começaram também a se inscrever nos sorteios. Então a probabilidade de pessoas daqui serem sorteadas aumentou, porque elas não se inscreviam porque o colégio era no campus. E muitas pessoas se inscrevendo aqui, de Viamão, diferentes bairros de Viamão, até de Águas Claras, lá de longe. Da Restinga, da Lomba do Pinheiro. Muita gente que morava por aqui começou a conhecer o colégio, a se inscrever. E as outras pessoas que já conheciam não deixaram de se inscrever. Quando nós vamos para o campus do Vale, já muda a clientela, porque antes era aqui, em pleno centro histórico, praticamente, no início da Oswaldo Aranha. Aí muda a clientela. Aí, quando muda a clientela, o território lá é outro. Aí, muita gente no entorno do campus do Vale, lá na agronomia, fica sabendo que a aplicação está ali. E aí começam outras populações começam a se aproximar e a vir. Com o sorteio público, mais ainda, né? Chamava atenção e essa clientela se diferenciou, o que foi formidável para a aplicação. Porque nós temos, né, agora um público bem mais representativo da nossa população em geral, das matizes todas da nossa população. E isso é muito rico, isso é muito importante. Eu me vi compelida a estudar, porque começaram a vir crianças com déficit de atenção, hiperatividade, que quanto menores,
mais difícil de lidar. E a minha formação sempre foi a língua portuguesa e o mestrado em educação, mas o meu mestrado em educação não foi voltado para questões mesmo cognitivas, né? No que diz respeito à inclusão. Então, quando chegou uma determinada hora, eu encontrei, em função dessa diversidade, porque tinha gente que vinha de escola privada, mais conceituada, menos conceituada, escola pública com períodos de greve, prefeituras. Eu tinha que lidar com toda essa diversidade e também tinha que lidar com a diversidade cognitiva em função de algum laudo, de alguma patologia, de alguma coisa que a pessoa tinha. O colégio de aplicação era tradicional em termos de resultados de vestibular. E com sorteio, ele até um certo momento continuou assim. Inclusive, nós tivemos uma experiência aqui que a gente criou 2 primeiros anos do ensino médio. Um dos nossos alunos, originários da 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, e uns alunos sorteados de escolas do Estado, escolas particulares, públicas, né? E acompanhamos essas 2 turmas até o 3º ano. Esta turma que foi convidada, que foi sorteada, que não eram alunos de origem do colégio, foram bem melhores em termos de resultado vestibular. A turma era chamada dos colonos. Os alunos, os outros chamavam os colonos. Olha, os colonos estão aí. Foram melhores, tiveram melhores resultados. Porque mudou um pouco a característica depois, um pouco. Isso em 1980 veio a professora Vera Moraes, entrou como diretora, o professor Cícero, vice-diretor, e entramos numa modalidade de sorteio universal. E o sorteio se manteve no Colégio de Aplicação até os dias atuais, se mantém. Era uma espécie de um programa de auditório. Qualquer cidadão podia inscrever o seu filho, tinha sua faixa etária e tal. E no início era feito papeizinhos. Cada aluno tinha o seu nome, botava dentro de um saquinho lá, e a gente andava com o saquinho para meio dos pais, os pais tiravam, tá? E se tornou uma festa isso. Era um momento de muita ansiedade e também muita interação com a sociedade porto-alegrense, vamos dizer. E a gente continuou tendo excelentes resultados em termos de resultados acadêmicos, vamos dizer assim, de vestibular, essas coisas. E foi indo. Na década de 80, continuou até a década de 90, e em 96 a aplicação se mudou para o campus do Vale. E essa modalidade de ingresso continuou vigorando. E se sentiu uma diferença grande quando nos mudamos para o campus do Vale, para manter a excelência da escola, a excelência do ensino, e com alunos agora de vários matizes, vamos dizer assim. Alunos de periferia, alunos que vinham também do centro da cidade, alunos de várias faixas econômicas. Isso aí foi um desafio bastante grande para o colégio. Mas o que se manteve sempre no colégio foi a certeza que esses alunos tinham que ser multifacetados. Eles tinham que ter a oportunidade de ter experiências em vários campos. E aí começou a se formar, vamos dizer assim, projetos dentro do colégio. A aplicação se abriu muito para pesquisa, para extensão. A experiência, por exemplo, da introdução da merenda aqui na escola foi muito complicada. Foi no tempo do diretor, o professor Barreto. Nós tínhamos um refeitório lá no fundo do campo de futebol, né? Foi construído para que os alunos tivessem um espaço para fazer as suas refeições. Muita luta, assim, é muito difícil. Para a gente conseguir as coisas para o colégio não era fácil, era muito difícil. Mas às vezes a gente tinha sucesso e se conseguia. Sempre um problema, sempre com atraso, e a gente tinha que negociar lá com o restaurante universitário aqui de cima, né, buscando alguns alimentos e trocando, né, a gente trocava, o que sobrava aqui
trocava lá por eles com as coisas que a gente precisava, mas sempre foi assim em termos de prazo para o pagamento das parcelas ou do orçamento da merenda, era muito complicado, às vezes tinha muito atraso. E nós tínhamos que sobreviver, nós tínhamos que dar almoço para nossas crianças.